Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa, mais uma edição do nosso Polêmica Espírita. Uma satisfação, uma alegria estarmos aqui novamente, nesse que é o nosso 28º Polêmica Espírita, trazendo um convidado muito especial, que é o Lucas Berlanza, e também, né, como sempre, fazendo aqui a nossa parceria de sempre, o Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto, inicialmente. Boa noite, Arthur. Boa noite, Lucas. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas em relação à iluminação. Eu estou meio escondido aqui no escuro, mas sou eu mesmo. É porque eu estou viajando, né? Estou em Cuiabá. Sim. E a sala que a gente está, a iluminação não é boa, igual lá em casa, porque nós pusemos aquele anelzinho, então a situação é diferente. E tá um frio danado aí, né, Paulo? Nossa senhora, ainda há pouco eu estava falando com o Arthur, tá 31 graus, cara, quase 7 horas da noite, 31 graus, meu Jesus. Nossa senhora, você nem calcula como que faz calor aqui. Aproveitando, eu vou dar um abraço aí para o Ari Vilela, o Marcondes, Estela, o Jorge, a Marlene. E é isso aí, Lucas. Uma expectativa muito grande com a sua apresentação, com certeza. É isso aí. Então, como dissemos anteriormente, temos aqui o Lucas Berlanza, ele que é jornalista de profissão, espírita desde criança, né, Lucas? E um divulgador muito sério da doutrina espírita. Inclusive, nós, junto com o Eric Pacheco, lá do Espiritismo em Kardec, e junto ao Marco Milani, né, que foi o prefaciador desta obra, né? O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Nós escrevemos essa obra em conjunto, né? O Lucas, inclusive, foi o que escreveu o maior número de capítulos, falou sobre essas questões todas, das mais diversas, né? Então, um livro na verdade, tecnicamente é um capítulo só, né? Mas ele é grande. É verdade, é verdade. Né? Então, uma parceria muito legal, como já dissemos, com o prefácio do Marco Milani, que esteve aqui muito recentemente, falando sobre um tema muito próximo, muito correlato ao que o Lucas vai nos trazer, mas é claro que o Lucas vai trazer uma abordagem diferente, uma abordagem nova, claro que deverá haver uma série de semelhanças, e obviamente que é um tema que é o tema da semana, o tema do mês, o tema do ano, que são é um tema voltado aí para a questão que envolve, obviamente, a política, envolve a economia, e é o tema que ele vai tratar hoje, que é o espiritismo e as questões sociais. Não é mesmo, Lucas? Isso mesmo, Arthur. Boa noite também para você, boa noite para o Paulo. Um grande prazer estar com vocês. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo ou que vier assistir a gravação desse vídeo. Perfeito. Bem, Lucas, para a gente iniciar, né, a gente, tal como fez com o Marco Milani, que inclusive está aqui conosco, dando boa noite a todos aqui, né, uma satisfação tê-lo acompanhando, né, a nossa live. Inicialmente, a gente poderia, antes de passar a palavra para você, né, comentar que essa é uma questão que vem sendo muito abordada dentro do movimento espírita, dando ensejo a muita polêmica, uma vez que esse é o tema, é o nome do nosso programa, e muitos aí discutindo o que o espiritismo teria a contribuir em relação a esse tema, e muitos, inclusive, trazendo as suas ideias de fora das ideias espíritas para dentro do movimento espírita, propugnando que o espiritismo aceite determinadas teses, né, determinadas abordagens. Então, nós gostaríamos de saber o que você acha disso e como que nós deveríamos encarar esse fenômeno. Bom, pessoal, então vamos começar de maneira bem genérica com esse questionamento de se existe e se existe, qual é e em que nível ela se dá, em que dimensões ela se dá, uma relação entre o espiritismo, a sua temática, o seu conteúdo e a esfera da discussão social e da discussão especificamente política. Eu não gosto de me incluir de forma pessoal, usar questões pessoais quando nós travamos conversações doutrinárias, mas eu acho que nesse assunto cabe fazer uma pequena demarcação ao começo da nossa conversa, que é a seguinte: eu respiro política, eu trabalho de forma vinculada à discussão política, o tempo inteiro eu estou produzindo conteúdo ligado à política, tenho posicionamentos políticos,
No entanto, isso só reforça o que eu vou dizer agora. Eu acho que nós falamos demais de política e nós metemos a política em cumbucas em que ela deveria passar longe. A política no sentido mais rasteiro e mais imediato da palavra, que envolve diretamente posicionamentos ideológicos, partidários, relacionados às questões imediatas que são travadas nas sociedades humanas. Eu acho que nós transformamos tudo o que nós podemos transformar em uma guerra entre vermelhos e azuis. Muitas vezes, isso não tem o menor cabimento. É como querer travar uma discussão entre partidos quando se está analisando o comportamento, por exemplo, de substâncias químicas, o comportamento de animais, dos astros. A mesma coisa quando se quer estudar e analisar a questão do espiritismo, que é, por definição, assim Kardec o conceitua lá no que é o espiritismo, uma ciência, que eu não vou nem entrar aqui na discussão do termo ciência, que daria uma outra confabulação, mas ele é apresentado por Kardec como uma ciência da qual decorre uma doutrina filosófica que versa sobre a natureza dos espíritos, definidos em O Livro dos Espíritos como os seres inteligentes da criação, e as suas relações com o mundo corporal. Esse é o escopo do espiritismo. É evidente, como a gente vai ver também Kardec dizer, que, em sendo uma doutrina filosófica, ele toca em todas as questões humanitárias, ele toca nos mais diversos ramos do conhecimento, mas a palavra já o diz, ele toca. Ele jamais pretende substituir os diversos departamentos do saber humano nas tarefas que lhes competem. Tanto assim que, quando Kardec assevera que o espiritismo não é da alçada da ciência com C maiúsculo, da corporação científica, ele em nenhum momento diz que não haja outros temas que não sejam dessa alçada. Há outros temas que são dessa alçada e não da alçada do espiritismo. Em que ele pode penetrar, Kardec também o diz, mas em que ele não pode resolver nada de maneira definitiva. Compete aos astrônomos descobrir novas formas de astros, novas modalidades e variantes de objetos estelares. Compete aos microbiologistas descobrir novas formas de vida microscópicas. Compete às diversas ciências que promovam descobertas e avanços nas searas que cabem aos seus esquemas temáticos. O espiritismo não vai substituir a tarefa que cabe aos próprios seres humanos, aos próprios indivíduos, aos espíritos encarnados, tarefa esta que os aprimora, que faculta diversas oportunidades de progresso intelectual e moral. O espiritismo não vai substituí-los no exercício que lhes compete nessas searas. Então, as coisas têm departamentos e esses departamentos precisam ser respeitados. E Kardec sempre tomou esse cuidado de respeitar esses departamentos. Ele sempre tomou o cuidado de, quando adentrava questões científicas, colocá-las em termos condicionais, em termos de mera proposição a ser sancionada pelo avanço das investigações, o avanço das perquisições científicas. Ele sempre teve esse cuidado. Por exemplo, quando entrou no mérito da vida em outros mundos, as comunicações trazidas sobre vida em outros mundos, quando adentravam em questões muito específicas de como seria a vivência em determinados planetas, Kardec não se privou de apresentar essas comunicações, mas apresentavam, não pontificavam doutrinariamente. Uhum. Então, quer falar alguma coisa, Arthur? Não, é que deu uma internet aqui, eu acho que o problema foi aqui. Eu achei que você que estava fora e eu que... Pode continuar. Então, Kardec sempre tomou cuidado de ressalvar essa autonomia dos departamentos e ele conceituou o espiritismo dentro de um campo de investigação, um campo de abordagem temática bastante preciso, que é o campo do espírito e das suas relações conosco. Campo esse que tem suas consequências filosófico-morais, mas é um campo estabelecido de investigação. Estabelecido esse campo e exposto esse campo, como ele bem está exposto em O que é o Espiritismo,
eu queria decupar essa discussão de sociedade e política em algumas camadas. Primeira camada, a camada social propriamente dita, a camada da sociedade propriamente dita. Quando nós estamos falando de estudos de sociedade, nós não necessariamente estamos envolvendo, por exemplo, a discussão da máquina institucional de coerção, o Estado, dentro das nossas sociedades terrenas, da maneira como esse Estado se organiza. Nós estamos estudando a dinâmica da relação entre as criaturas, entre os seres humanos. Há inúmeros estudos que podem ser feitos sobre a sociedade, estudos sociais. O estudo, por exemplo, sobre como líderes podem influenciar os outros a seguirem as suas opiniões. O estudo sobre qual é o quadro das preferências religiosas e culturais dentro de uma determinada sociedade. É um campo que diz respeito à maneira como os indivíduos reunidos se comportam uns em relação aos outros. Isso é uma camada de discussão. Outra camada de discussão, na qual vai adentrar a filosofia política, é exatamente, de forma específica, a camada do Estado e da maneira como os indivíduos se relacionam com esse Estado, como esse Estado se organiza nas nossas, naturalmente, repito, as nossas sociedades terrenas, as sociedades que nós constituímos na Terra enquanto espíritos encarnados, porque também outras sociedades nós não temos como investigá-las detidamente, porque não as conhecemos. Ainda não as conhecemos. Uhum. Então, essa é uma outra discussão. Quais são os fundamentos do Estado, o que é uma Constituição, quais os poderes que integram o Estado, isso é uma outra discussão. Ainda dentro da política, mas numa terceira forma de abordar os temas sociais, uma discussão política mais imediata, mais exatamente essa esfera partidária, ideológica, nós poderíamos estar discutindo algumas questões de minudências, por exemplo, se uma empresa deveria ser ou não privatizada. E é uma temática que desperta as maiores paixões nos embates políticos que são travados ainda hoje. Então, existem essas camadas. A maneira de nós demonstrarmos como é que o espiritismo se relaciona com essas camadas é efetivamente travando esse contraste entre o escopo de investigação do espiritismo e cada uma dessas três formas de lidar com a temática social e política. Se nós ficarmos no primeiro ponto, a discussão da sociedade, como é que a sociedade se organiza, como é que ela se relaciona, como é que uns preponderam sobre outros, como é que uns conduzem os outros, convencem os outros, como é que determinadas opiniões prevalecem ou não, o espiritismo tem muita interface com essa discussão. Porque o que o espiritismo faz, ao fim e ao cabo, é ampliar o conceito de sociedade. O espiritismo vai demonstrar que, para além disto que nós vemos com os olhos da carne, para além desta sociedade material que nós percebemos, da dinâmica de relacionamento entre os encarnados, existem também os desencarnados. Os desencarnados, como diz o Livro dos Espíritos, de ordinário são eles que vos dirigem. Evidentemente, uma colocação hiperbólica que não passa de maneira nenhuma por cima do nosso livre-arbítrio, da nossa esfera de decisão, mas serve para reforçar o quanto essa presença dos espíritos é decisiva nos caminhos que nós seguimos, o quanto eles estão sempre a tentar nos influenciar para ir nessa ou naquela direção. Ao identificar um agente tão importante nas escolhas que são tomadas, nos encaminhamentos que são tomados, ao descerrar, ao tirar o véu de cima de um elemento antes oculto na dinâmica social, o espiritismo naturalmente tem uma grande contribuição a dar para a discussão das questões da sociedade, para analisar a sociedade. Isso, evidentemente, é indiscutível. No campo da filosofia política, do Estado em si, e no campo da opinião política, da discussão política mais imediata e mais circunstancial, nesses dois campos existem camadas também em que o espiritismo pode, de alguma maneira, penetrar através das suas consequências morais, ele estabelecer certos parâmetros que, indiscutivelmente, são colocados em discussão quando essa temática política é abordada. E eu pego alguns exemplos da terceira parte do Livro dos Espíritos para ilustrar esse fato. Por exemplo, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a tolerância com a pluralidade dos pontos de vista,
tudo isso estará devidamente consagrado pelas leis morais que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos. Isso faz parte da lei de liberdade, liberdade que é entendida pelo Espiritismo como a qualificação do ambiente em que o progresso é mais facilitado, o progresso tende a ser mais acelerado se nós formos livres para perseguir o nosso crescimento, perseguir os contributos que nós podemos, inclusive, ofertar aos demais, a parte que nos toca no progresso da sociedade, no progresso coletivo, enquanto nós também perseguimos o nosso desenvolvimento individual. Então, isso são valores, a liberdade é um valor, e o Espiritismo sentencia a favor dela, claramente sentencia a favor dela. Também o Espiritismo dá uma sentença, a doutrina dá uma sentença filosófica. Quando a gente fala em sentença filosófica, para não escandalizar alguns que possam nos estar ouvindo, não se trata jamais irá se tratar de qualquer tipo de imposição a alguém, obrigar, constranger a consciência de alguém a pensar desta forma. Isso seria alienígena à proposta cultural que o Espiritismo encarna, que o Espiritismo concretiza. Mas, para quem adota os postulados filosóficos referenciados pelo Espiritismo, existem claras derivações morais e éticas desses postulados. E esse endosso à liberdade é um deles. Também o endosso a nós enxergarmos o valor de todos os seres humanos, de todas as criaturas racionais como nós, como um valor digno, um valor deduzido do próprio fato de que somos todos irmãos, irmãos por sermos, como consta também de O Livro dos Espíritos, criaturas de Deus, não por sermos emanações dele, como, de certo modo, levaria a pensar o panteísmo, mas por sermos criaturas dele, somos irmãos, precisamos nos enxergar uns aos outros ontologicamente portando o grande valor. E isso nos leva à conclusão de que nós devemos enfatizar a fraternidade, a caridade, a solidariedade. Isso também o Espiritismo determina. Não há margem para tergiversações e para dubiedades no que o Espiritismo fala sobre esse ponto. Isso independentemente de nós defendermos o partido A ou B, de nós termos a cor de pele X, Y ou Z, de nós termos a conta bancária com valor W, enfim, o que você quiser, né? Somos todos irmãos, somos todos espíritos criados por Deus em progresso, caminhando para a perfeição. E mais cedo ou mais tarde lá chegaremos. O que torna completamente injustificável qualquer leitura da qual nós deduzamos um abismo intransponível entre nós, por questões meramente momentâneas, circunstanciais, materiais. Também isso o Espiritismo tem um ponto definido sobre. Nós não devemos nos discriminar ou nos odiar em razão de crença, de cor de pele, de etnia, de classe social, posição na estrutura social a qual nós pertencemos. O Espiritismo tem uma posição clara sobre isso, é uma questão social, uma questão que tem implicações políticas. Sobretudo se nós levarmos a discussão, por exemplo, para uma época, no caso brasileiro especificamente, em que a escravidão era legitimada pelo Estado, legitimada pela lei, o Espiritismo já naquela época, século XIX, a escravidão no Brasil foi extinta na reta final daquele século, durante toda a atuação de Kardec, e, portanto, os primeiros passos do movimento espírita no Brasil, ainda havia escravidão no nosso país, legalmente legitimada pelo Estado, essa dominação, essa propriedade privada de um indivíduo sobre o outro. O Espiritismo nos diz que não há nenhum argumento moral, natural, e sempre válido frisar que toda argumentação do Espiritismo ela procura se fundamentar em leis naturais. O Espiritismo não trabalha com sobrenatural, tudo faz parte da natureza. Não há nenhum motivo natural, e por consequência, nenhum motivo moral que justifique essa dominação de um indivíduo sobre o outro. Isso foi uma construção da imperfeição humana, uma construção da nossa imoralidade. Então, também sobre isso, o Espiritismo tem uma posição muito clara. Sobre a pena de morte, o Espiritismo tem uma posição muito clara. E também é um costume, uma legislação que deve ser suprimida, que deve ser combatida,
que o Espiritismo não reconhece essa autoridade dos espíritos quaisquer que sejam, de decidir se uma desencarnação se deve operar ou não, dos encarnados, nós decidirmos se o sujeito deve morrer em determinado momento ou não. Ele não nos reconhece essa autoridade. Essa autoridade pertence à providência divina. Também sobre isso o Espiritismo tem uma posição clara, também uma questão política, também uma questão social, que é muito debatido. O Espiritismo tem um ponto sobre isso. O Espiritismo tem um ponto muito claro sobre o aborto. O Espiritismo é contra o aborto. Ponto. Porque muito se tem tentado colocar... Opa, probleminha lá de conexão com o Lucas. Ele que falava de um ponto importante aí, né? A questão do aborto, que realmente deva ser... Opa, vamos ver aqui. Deu uma caída. Isso, volta a questão do aborto aí, porque é importante. Muito se tem tentado colocar pontos e vírgulas e reticências na discussão sobre esse tema. Mas o Espiritismo é muito claro, não vai aqui, evidentemente, não vai em nenhum momento dessa conversação, dessa exposição de pontos, de postulados, em nenhum momento vai a exortação a que nós sejamos cáusticos e virulentos quando nós conversamos com os nossos irmãos, por exemplo, uma mulher, por qualquer motivo, psicologicamente fragilizada, numa situação difícil, em que o aborto se coloca. Não vai aqui nenhum convite a que nós apontemos dedos em riste ou demonizemos ninguém, porque tão logo nós colocamos a questão de que o Espiritismo tem um ponto definido sobre um tema, já se acha que a consequência é que nós estaremos sendo intolerantes, odiosos ou cáusticos com as criaturas em si, sendo que todos nós somos extremamente imperfeitos, extremamente suscetíveis de cometermos todos os tipos de enganos e de cedermos a todos os tipos de fragilidades. Então não vai aqui nenhum dedo em riste contra ninguém, não. Mas o ponto doutrinário é muito claro. O aborto é um crime contra a lei divina, é um erro, é um desatino, é um desvio do que a providência divina nos recomenda, salvo no caso em que existe um risco categórico à vida da mãe. E aí o Espiritismo tem também uma posição clara sobre isso, que a encarnação que já está por mais tempo em sequência, dando seguimento, a ela se deveria, em tese, dar a preferência. A doutrina também é clara sobre isso, mas o aborto não é correto, o aborto não é moral. A doutrina tem um posicionamento claro sobre isso, repito, mais um assunto que vive no centro, no âmago da discussão política e social e também da discussão partidária, ideológica, da discussão política imediata. Discute-se o tempo inteiro se o aborto deve ser liberado, deve ser sancionado ou não. Então, o Espiritismo também entra nesse tema. Sobre as mulheres, a relação entre os sexos, o Espiritismo também tem uma posição social que tem efeitos políticos sobre esse tema. Está lá. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização, sua subjugação marcha com a barbárie. Inclusive, Allan Kardec coloca na Revista Espírita um artigo em que ele vai mostrar que houve, no passado, discussão sobre se a mulher teria alma. Né? Até nesse ponto se entrava. O Espiritismo tem uma posição muito categórica e clara de dignificar a posição da mulher, que, na verdade, é um espírito encarnado como um homem, e que esse espírito, alternativamente, será homem e mulher no decorrer das suas encarnações, porque precisa aprender aquilo que se aprende em representando um papel e o outro. Então, o Espiritismo coloca as duas criaturas, o homem e a mulher, em posição de dignidade igual. Embora Kardec faça alguns comentários que muitas militantes feministas contemporâneas irão se aterrorizar com os comentários dele. Por exemplo, este, que está na Revista Espírita de junho de 1867, sobre mulheres que, nessa luta pela igualdade de direitos, acabam querendo ser tal qual homens, ser a mesma coisa, exatamente igual, como se não fossem, por natureza, papéis diferentes. Kardec comenta isso e diz: reconhecerão que só terão a perder na troca, porque a mulher de atitudes muito viris jamais terá a graça e o encanto que constituem a força
daquela que sabe ficar mulher. Uma mulher que se faz homem abdica de sua verdadeira realeza, olham-na como um fenômeno. Vai ter gente assim que vai ficar escandalizada com essa declaração de Kardec. Claro, nós podemos interpretá-la de maneiras diferentes. Alguns vão dizer que é uma expressão do Rivaio, do homem Kardec do seu tempo. Outros vão dizer que foi uma previsão acertadíssima do que iria acontecer. Opa, eu acho que novamente tivemos um probleminha com a conexão. Opa, voltou. Foi um breve... Voltou. Do que ia acontecer, na sua última frase. Era uma previsão muito acertada do que iria acontecer. Né? Diante de algumas excentricidades que nós vemos nos últimos tempos, né? Em que algumas militantes feministas chegam ao cúmulo de desejar o extermínio ou a subjugação dos homens, eu acho que há um quê de antecipação dos fatos nessa declaração de Kardec, que também é uma questão, mais uma materialização, mais um exemplo daquela questão que eu acabei de abordar. Muitos, quando se diz isso, quando se critica esse comportamento dessa certa militância que usa termos de ódio contra o que eles consideram ser o status quo estabelecido, e isso leva a ataques virulentos contra indivíduos, de forma anticristã, de forma antifraterna, o espiritismo também não se coaduna com esse tipo de discurso. Não interessa se é do homem para a mulher ou se é da mulher para o homem. Não interessa se é do branco para o negro ou do negro para o branco, do negro para o caucasiano, como se queira falar. São espíritos encarnados. Na doutrina espírita, essas divisões não fazem nenhum sentido. Não fazem nenhum sentido. Então, mais uma questão social que o espiritismo tem uma posição. E a questão das riquezas. A questão das riquezas, da distribuição das riquezas. Ao lado da discussão política, existe a discussão econômica, que é a discussão sobre como os bens materiais estão distribuídos e se deslocam dentro das relações sociais. Então, vejam que tudo isso está ligado. Sociedade, política e economia. Tudo está ligado. De alguma maneira está ligado. Então, a questão das riquezas. O espiritismo diz algo sobre o assunto? Bem, na mesma época em que Kardec estava trabalhando e sistematizando a doutrina, existiam algumas doutrinas políticas em efervescência naquele mesmo período do século XIX, o socialismo utópico, o próprio marxismo estava aparecendo, né? E havia muita... Essa discussão estava ganhando corpo naquele momento, exatamente no mesmo período em que o espiritismo estava sendo montado. Na França de Kardec, nós vamos encontrar os socialistas utópicos, seguidores de autores como Charles Fourier e o Conde de Saint-Simon, que são citados na Revista Espírita. Esses dois escritores e pensadores políticos são citados na Revista Espírita. O primeiro, Fourier, que propunha um esquema social alternativo, os chamados falancérios, que seriam comunidades autossuficientes, em que não haveria grandes riquezas. Inclusive, ele tinha uma proposição de, por exemplo, acabar com o casamento, né, relação conjugal tradicional que não tem serventia, é um problema, o Fourier era contra isso. Ele já era um antecipador da contracultura dos anos 60 do século XX. Né? A Fourier tinha essa visão, mas, para além dessas suas teorias políticas, econômicas e sociais, ele acreditava em pluralidade dos mundos, em reencarnação, e é citado na Revista Espírita por conta disso. Inclusive, Kardec, no Catálogo Racional, em 1869, lá no final do seu trabalho, quando encarnado, na sistematização da doutrina, ele vai indicar trabalhos de Fourier, dizendo claramente que o espiritismo não admite, não subscreve todas as suas ideias sociais e políticas, mas recomenda a consulta ao seu pensamento e às suas obras por ele ter sido um precursor no campo das ideias espiritualistas do que a doutrina espírita iria fundamentar nas obras fundamentais de Kardec. E o Conde de Saint-Simon também é citado na Revista Espírita, porque alguns dos seus discípulos integraram a Sociedade Parisiense, mas ele até é um pouco criticado numa passagem da Revista Espírita, em que é dito que um espírita que fora saint-simonista havia
havia se afastado das ideias autoritárias que teria colhido no saint-simonismo, que basicamente propunha uma espécie de utopia industrialista. Essa era a tese do Saint-Simon. Então, na época de Kardec, tinha isso, tinha o Saint-Simon, tinha o Fourier, que são citados na Revista Espírita. Havia também uma tendência mais liberal e o grupo dos liberais doutrinários que comandavam a chamada Monarquia de Julho de 1830, onde foi aprovada aquela reforma educacional da Lei Guizot, que inclusive Kardec, nas biografias de Kardec é muito mencionada essa legislação, que na época ele estava trabalhando como institutor, não é, dono de um instituto de ensino, quando essa reforma foi feita. E havia os liberais doutrinários, como o próprio François Guizot, que é citado na Revista Espírita também. E Kardec o cita de maneira muito elogiosa, na verdade. Ele o cita de maneira elogiosa, embora no artigo o objetivo de Kardec seja criticar a teoria de Guizot sobre o sobrenatural. Né? Mas ele cita de maneira muito elogiosa a figura de Guizot, que era o que frades hoje, ditos espíritas progressistas, né, chamariam de um monstro reacionário, porque ele era um liberal conservador, um liberal doutrinário, ele é essencialmente um liberal conservador da época, no linguajar político, e Guizot foi elogiado por Kardec na Revista Espírita. Mas Kardec também cita na Revista Espírita Joseph de Maistre. Joseph de Maistre era um autor ultramontano, um autor que era totalmente contrário às instituições liberais, defendia uma volta aos parâmetros do antigo regime, a religião católica como a tessitura da sociedade, definida por ela, o Estado vinculado a ela. Ele defendia tudo isso. Kardec cita de Maistre porque enxerga em uma passagem de Maistre a antecipação de uma reformulação espiritual que estava por vir, que seria a própria revelação espírita, ou espiritualista moderna, já que ela começa na convenção historiográfica pelo caso das Irmãs Fox e pelo movimento americano. Ele cita também na Revista Espírita, muito en passant, Adam Smith, que eu acho que, para quem passou pelos bancos do colégio ou ouviu falar alguma coisa sobre liberalismo, eu não preciso nem dizer muito sobre quem se trata. Né? Adam Smith está lá também, Benjamin Franklin está na Revista Espírita, um dos fundadores norte-americanos. A Madame de Staël está na Revista Espírita, como um dos espíritos que se comunicam, ela é citada na Revista Espírita. Madame Staël era uma simpatizante dos girondinos na Revolução Francesa. Rousseau está na Revista Espírita, está na doutrina também, entre os espíritos se comunicaram, um teórico contratualista que influenciou a Revolução Francesa. Então, e que parece que ele se apresenta um pouco assim arrependido de alguns posicionamentos, inclusive, né? Sim, sim. Por exemplo, a sua postura relativamente misantropa de criticar a civilização. Né? O Rousseau, ele meio que nas comunicações ele deixa claro que houve uma reavaliação desse posicionamento que ele tomou. Mas o ponto que eu quero enfatizar aqui é que são figuras citadas na Revista Espírita de diversos quadrantes do pensamento da filosofia política. E Kardec colocou todas elas na Revista Espírita. Por quê? Porque encontrou nas suas obras, nos seus pensamentos e nas suas comunicações mediúnicas, quando elas se comunicavam já como espíritos desencarnados, encontrou pontos que dizem respeito à discussão propriamente do escopo do espiritismo, que é mais uma vez, natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Encontrou ali pontos de contato que valia a pena serem explorados, como o ponto da reencarnação no caso de Fourier. Isto não significa que Kardec esteja subscrevendo o pensamento político daquele autor, como muitas vezes se diz. Kardec era um socialista utópico, porque ele citou Fourier na Revista Espírita. Tá bom, mas então ele é um liberal orleanista porque citou Guizot. Então ele é um reacionário antiliberal porque citou de Maistre, ele quer que a Igreja Católica seja a religião oficial do Estado. É claro que não é assim. É claro que não é assim. Kardec era, como sistematizador do espiritismo, um pensador que atentava para todas as referências à temática espírita que apareceram nas diversas obras da história da civilização. Inclusive, ele defendia que os espíritas se dedicassem a esse resgate historiográfico de como as ideias espíritas, ainda que não expostas da maneira objetiva com que a doutrina faz,
consistente, concatenada nesse linguajar didático com que a doutrina faz, como as ideias espíritas apareceram esparsamente nas diversas culturas e nos diversos quadrantes do pensamento humano. Isso não significa subscrever integralmente as obras desses autores. Na época em que Kardec montava a doutrina, organizava a doutrina, a França estava sob a égide da monarquia de Napoleão III, que era um regime autoritário. E aí muitos acusam Kardec também, dizem que Kardec não quis que o espiritismo entrasse nas controvérsias político-ideológicas do seu momento, que o espiritismo firmasse partido a favor do socialismo ou do liberalismo, porque Napoleão III censurava, na época, essas manifestações, e isso comprometeria politicamente o espiritismo. Mas, a partir ali de 1860, esse autoritarismo de Napoleão III ele é ligeiramente arrefecido, e nós vemos partidos sendo citados nominalmente, inclusive na própria Revista Espírita. Pensar desta maneira, e quem o diz, creio eu, não o percebe ou não quer perceber, pensar desta maneira é diminuir o nosso fundador, o nosso codificador, o nosso sistematizador, a uma estatura moral inferior à dessas pessoas que, na mesma época, se expressavam e defendiam as suas ideias políticas e militavam. Se ele o fez apenas porque receava a perseguição política, o comprometimento do seu trabalho, mesmo sabendo o que era o certo a fazer, que o espiritismo deveria ser colocado nessa seara, Kardec foi covarde. A conclusão é que Kardec foi covarde. Também não se sustenta. Afinal, isso demonstra, repito, que Kardec aproveitou as contribuições de autores de diversos quadrantes políticos e sociais de pensamento e de espíritos desencarnados que, quando encarnados, atuaram em papéis diferentes do ponto de vista político e social. Kardec fez isso. O espiritismo toma partido de alguma posição em matéria de riquezas, de como as riquezas devem circular? Bem, existem alguns parâmetros que o espiritismo estabelece. Por exemplo, tanto em O Livro dos Espíritos quanto em O Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira inequívoca, o espiritismo defende a ideia de que é inevitável que haja certa desigualdade de riquezas. E as criaturas não deterão a mesma soma de riquezas no mundo material, porque, no mínimo, se imporá a diversidade de habilidades, de caracteres, né? A diversidade dos progressos acumulados, das ênfases, das atividades exercidas, e isto vai importar em uma diferença no montante de riquezas materiais que aquela criatura armazena aqui na nossa vida material. O espiritismo afirma isso. Está na doutrina. Pode-se vir com todo tipo de mas não, é porque Kardec era um burguês, então a sua classe social influenciou a maneira como ele escreveu sobre isso, etc. E os espíritos também. Então, a gente pode usar esse argumento para desqualificar a doutrina inteira, se a gente quiser. É muito conveniente, é uma conveniência rapace, essa conveniência que eles usam para subrepetícia, para relativizar pontos que estão claramente estabelecidos na doutrina. Então, ela admite que é preciso que haja desigualdade de riquezas, porque não há como ser de outra maneira. Assim é pela própria natureza. Mas ele fala lá da velhacaria e do roubo. Da velhacaria e do roubo que dizes. Claro, quem vai ser a favor do roubo? Quem vai ser a favor da pilhéria? Ninguém vai ser a favor disso em sã consciência, se quiser estar afinado com mínimos princípios éticos. Mas até para que haja roubo e para que haja pilhéria, se você vai roubar algo de alguém, é preciso que alguém tenha esse algo, no sentido de ter da questão que nós temos transitoriamente no mundo, porque nós sabemos que propriedade mesmo absoluta é só aquilo que nós levamos conosco quando nós desencarnamos, aquilo que ninguém e nada nos pode tirar. E isto é apenas o conteúdo espiritual, intelecto-moral que nós amealhamos com o nosso desenvolvimento. Mas na Terra, enquanto nós estamos encarnados, da maneira como a nossa sociedade é regida, o Espiritismo reconhece que quando nós honestamente adquirimos bens, nós temos essa
no dizer terreno, propriedade desses bens. Então, contestar em absoluto a propriedade privada das coisas, amealhada honestamente, também não dá, por coerência, porque eu sempre gosto de fazer a ressalva de dizer que nós temos o direito de ser incoerentes, se nós quisermos, né? Mais uma vez, porque senão depois você está impondo, você está constrangendo. Nós temos o direito de ser incoerentes, mas se nós quisermos ser coerentes com o que a nossa doutrina, que nós dizemos esposar, nos ensina, com o que ela sustenta, com o que ela defende, ela legitima esse conceito da propriedade como um direito natural adquirido pelo trabalho. A doutrina fala isso claramente, está lá no Livro dos Espíritos. Essa riqueza é vista na doutrina, tanto no Livro dos Espíritos, quanto em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que aborda não se pode servir a Deus e a Mamon. Tanto num como no outro, a riqueza é vista como um instrumento de progresso. É visto como um instrumento de progresso que alguns concentrem determinadas parcelas de riqueza e dali difundam desenvolvimentos e crescimentos para a sociedade que os circunda. Está escrito, não sou eu que estou dizendo, está escrito na doutrina. Tá? E, Lucas, como que você vê, né? Porque dentro dessa questão se trata muito a questão de opressores e oprimidos, e que os opressores estariam, de certa forma, roubando dos oprimidos o que lhes compete, digamos assim, o que lhes seria propriedade. Como é que a gente poderia ver essa tese frente ao que o Espiritismo nos ensina? Também existe uma referência, eu agora não estou lembrando se está no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, mas existe uma referência ao legítimo proveito do serviço que oferece, da iniciativa que exerce o indivíduo que vai em legítimo proveito, naturalmente aí deduz-se o lucro, né? O ganho que o sujeito tem com o que ele está oferecendo, com o que ele está ofertando. O Espiritismo ele é claro em não condenar esta questão, e ele é claro também em demonstrar mais uma vez que tanto a riqueza quanto a pobreza, quanto a subalternidade, como quer que se queira chamar, são provas e são tarefas distintas. Em cada uma dessas esferas de posição social, o espírito vai encontrar experiências diferentes para o seu crescimento, para o seu progresso. E o fato de os indivíduos serem diferentes uns dos outros e alguns ocuparem posições superiores em relação aos outros, evidentemente, no mundo espiritual, e essa questão das riquezas e da posição social que nós ocupamos na Terra, isso não quer dizer absolutamente nada, mas, na verdade, também existem superiores e inferiores na escala dos espíritos, no mundo espiritual, meu Deus do céu. Já vimos espíritas querendo revogar a escala espírita, porque ela é opressora demais. É muito opressor você dizer que um espírito é puro, o outro é superior, o outro é impuro. É opressor isso. Por que eu não posso me classificar como eu quiser? É a consequência máxima que nós vamos deduzir desse tipo de raciocínio. Então, doutrinariamente, isso não se sustenta com base na moralidade que o Espiritismo estabelece. Os espíritos são diferentes, progrediram mais, progrediram menos, progrediram mais aqui, progrediram menos acolá. As suas competências e características diversas ensejarão a necessidade de experiências diversas, e isso ensejará a necessidade de estarem num mundo como o nosso, ocupando posições, enquanto encarnados, sociais e econômicas diversas. Sempre cada um dentro das suas possibilidades, contribuindo para o progresso dos outros, enquanto aprimora a si próprio. Também, na doutrina, há uma posição clara sobre aqueles que julgam que o remédio para os males da sociedade seria esta equiparação absoluta das riquezas. Também há. Na questão 811A, no Livro dos Espíritos, os Espíritos responderam com certa dureza que são sistemáticos esses tais ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então, o Espiritismo também toma uma posição clara aí nesse departamento sobre essa igualdade de riquezas. Aproveitando que o Lucas aí teve um probleminha na internet, inclusive há uma pergunta, voltou já. O Daniel Rosa de Assis.
Tá meio oscilante, mas tá dando para controlar. O Daniel Rosa de Assis faz justamente esse questionamento, esse comentário, né? Um questionamento na realidade. Lucas, poderíamos afirmar que o sentido do progresso social passará antes pelo progresso moral, erradicando dos espíritos encarnados o orgulho, o egoísmo, a humildade e a caridade, estabelecendo uma nova era social da humanidade? Eu acho o seguinte: primeiro, a gente só tem que tomar cuidado quando a gente fala isso, que não está errado em essência, a gente só tem que tomar cuidado porque os críticos, né, os proponentes de uma identificação do espiritismo com estas teses que nós estamos aqui apontando como antidoutrinárias, os proponentes dessa vinculação acusam os que os combatem de estar defendendo algum tipo de alienação do espírita em relação à sociedade que o cerca, de completa não participação nas questões políticas e sociais, de cultivo apenas daquilo que muitos chamam de reforma íntima, do seu trabalho interno, do seu crescimento intelectual e moral próprio, ignorando o mundo que os cerca. Também não é isso que a doutrina nos recomenda. Nós temos uma parte ativa no mundo que nos cerca, a lei de sociedade o impõe, e faz parte do objetivo da encarnação também ao espírito encarnado tomar o lugar que lhe cabe na obra da criação, e isso implica ele influenciar no mecanismo social que o circunda, da maneira como ele puder, trazendo as contribuições que puder. A gente só tem que tomar cuidado com isso. Nós também progredimos trabalhando no contexto social que nos circunda. Mas a essência da transformação, que realmente, como dizia, por exemplo, o professor José Herculano Pires, nenhuma das doutrinas sociais que existem na Terra hoje terá um papel definitivo nas transformações que a criatura humana precisa perseguir. O espiritismo tem um papel definitivo, o crescimento moral tem um papel definitivo, o cristianismo, a moral cristã tem um papel definitivo. Porque esta cápsula, que é a estrutura social, que são as instituições políticas, ela só se enraiza de forma mais virtuosa, de forma mais justa, mais adequada, com o progresso dos espíritos, dos indivíduos que constituem aquela sociedade. E Kardec fala isso, era exatamente o que eu ia citar logo em seguida, lá em Viagem Espírita de 1862, quando ele diz, eu tomo a liberdade de citá-lo, acabo de dizer que sem a caridade não é a revolução, não é a justiça social, é a caridade. Sem a caridade, está escrito, não sou eu que estou dizendo, sem a caridade, o homem não constrói senão sobre a areia. Exatamente, Marco, é isso mesmo. Um exemplo nos fará compreender melhor. Alguns homens bem intencionados, tocados pelo sofrimento de uma parte de seus semelhantes, julgaram encontrar o remédio para o mal em certos sistemas de reforma social. São os socialistas utópicos, de quem, basicamente, o Kardec está falando aqui. Ele não está nem falando, claramente, quando ele descreve, ele não está falando de Marx, porque ele não está falando em nenhum momento de uma revolução, de materialismo histórico dialético, não. Ele está falando das propostas mesmo dos utópicos, como Fourier, como Robert Owen. Mas a crítica vale para todos eles, né? Se nós a estendermos devidamente, ela vale para todos eles. Tocados pelo sofrimento de uma parte de seus semelhantes, julgaram encontrar... Vladimir, eu vi com estes olhos aqui, com estes olhos que a terra há de comer, eu vi isso acontecer. Julgaram encontrar o remédio para o mal em certos sistemas de reforma social. Com pequenas diferenças, o princípio é mais ou menos o mesmo em todos eles, seja qual for o nome que se lhes dê. Vida comunitária, por ser a menos onerosa, comunidade de bens, para que todos tenham sua parte, participação de todos para a obra comum, nada de grandes riquezas, mas também nada de miséria. Isto era muito sedutor, para quem, nada tendo, já via a bolsa do rico entrar no fundo social, sem calcular que a totalidade das riquezas postas em comum criaria uma miséria geral, em vez de uma miséria parcial. Que a igualdade hoje estabelecida seria rompida amanhã pela mobilidade da população e pela diferença entre as aptidões.
que a igualdade permanente dos bens supõe a igualdade de capacidades e de trabalho. Muitas dessas concepções, mais adiante ele nos diz, são fundadas em uma doutrina materialista, confessada alto e bom som, ou sobre um panteísmo que não passa de uma espécie de materialismo disfarçado. Isso quer dizer que são enfeitadas com o nome da fraternidade, mas a fraternidade, assim como a caridade, não se impõe nem se decreta. É algo que existe no coração e não será um sistema que a fará nascer se ela aí já não se encontra. Sob o egoísmo, o amor e a fraternidade são, como já dissemos, palavras vazias. Assim sendo, de que maneira, sob o império do egoísmo, fundar um sistema que requeira a abnegação em um sentido tão amplo que tenha por princípio a solidariedade de todos para cada um e de cada um para com todos? Que é exatamente a resposta ao questionamento que o... Quem foi? Sim, nosso amigo aí colocou, né? Colocou. O Daniel Rosa, né? Isso. Daniel Rosa de Assis, isso. Uhum. Então, em síntese, diante desse quadro, nós vemos que tanto na esfera social quanto na esfera da filosofia política, ideológica, partidária, no sentido das questões imediatas, existem aspectos em que o espiritismo toca, porque são derivados diretamente da sua perspectiva moral. E a consequência do estudo dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal é uma consequência eminentemente moral, que diz respeito às nossas ações, às coisas que nós moralmente valorizamos. Isso tem implicações na maneira como nós vamos pensar sobre se nós temos o direito de eliminar os outros, se nós temos o direito de escravizar os outros, se nós temos o direito de trabalhar e adquirir os nossos bens. Tudo isso são consequências na dimensão moral, na dimensão prática e política de aspectos morais. E, portanto, o espiritismo tem algo a dizer, tem algo em que se pronunciar a respeito desses assuntos. Mas, dentro dessa discussão partidária, existem outros tipos de minudências. Por exemplo, como eu coloquei ao começo da nossa conversa, se uma empresa específica deve ser privatizada ou estatizada. Se nós devemos ser a favor do candidato X ou Y. Se nós devemos defender o determinado programa social, de assistência social ou não. O programa Y, eu prefiro o programa Z. Eu prefiro o Flamengo. Não, eu prefiro o Fluminense. O espiritismo não tem, não deve adentrar esta seara. Esta seara não lhe diz respeito. E Kardec deixou isso claro quando estabeleceu no regulamento da sociedade parisiense que as controvérsias de índole política e econômica estariam fora. Claro, nós somos obrigados a enfatizar que são controvérsias em aspectos que não dizem respeito diretamente à sua ética, à sua moral. Nesses aspectos, não tem como o espiritismo não tomar posição, porque são derivados diretamente daquilo que ele revela. E ele revela de forma experimental, objetiva, através do contato com os próprios desencarnados, as leis morais, que já foram reveladas antes de outras maneiras, ele revela a sua maneira. E são leis morais estabelecidas por Deus, imutáveis, que não é o nosso sentimento de que nós estamos sendo socialmente oprimidos por esse ou aquele ator social que vai mudar as leis divinas. Então, nesses aspectos, ele toma posição. Mas nessa questão, em questões mais específicas, partidárias, ideológicas, que dizem respeito, por exemplo, a essa dimensão, se nós vamos privatizar empresas ou não, se vamos votar no candidato X ou Y, o espiritismo não entra nesse parâmetro, nesse departamento. Nós não deveríamos estar nos dividindo como espíritas pelo voto no partido X ou Y, no candidato Z ou W. Nós deveríamos estar nos dividindo apenas se nós afrontássemos os fundamentos kardecianos, os fundamentos doutrinários. Não é mais Kardec que está... Se me permitirem aqui colocar apenas para ilustrar, né? Nós não deveríamos nos dividir se nós queremos votar no Lula ou no Bolsonaro. Nós deveríamos nos dividir se nós queremos seguir Kardec ou não. É isso que nos determina o que nós somos enquanto adeptos da doutrina. E não o candidato que a gente vai votar, que a nossa consciência nos diz que nós devemos votar naquele dia determinado de outubro diante da urna.
E nós estamos nos condenando e nos anatematizando enquanto espíritas, cingindo o nosso movimento com base nisso. Já passou a não ser mais uma discussão estritamente doutrinária. Então, o espiritismo, quando ele estabelece esses alicerces morais que eu acabei de externar, ele estabelece algumas interdições. Por exemplo, não tem sentido um espírita ser fascista. Por quê? Porque o fascismo é uma doutrina política do século XX. Hoje todo mundo quer dizer que tudo é fascismo, né? Tudo virou fascismo, mas o fascismo tem um sentido bastante específico. A palavra tem um conceito político bastante específico. Ela era um movimento político nacionalistas, estatizantes e despóticas. Se o espiritismo é a favor da liberdade de consciência, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, se ele é a favor disso, ele não pode ser a favor do fascismo. O espírita não pode ser fascista se quiser manter a coerência. Mais uma vez a ressalva. Nós podemos ser incoerentes. Você tem o direito de ser incoerente. Todos nós, em algum momento nas nossas vidas, somos incoerentes. Mas, doutrinariamente falando, não faz sentido o espírita defender o fascismo. Não faz sentido o espírita defender o marxismo-leninismo. Por quê? Porque também é uma doutrina totalitária. Os regimes marxistas-leninistas são totalitários, são despóticos. Os regimes dessa natureza perseguiram o movimento espírita em diversos países, assim como os fascistas também, os nazistas também. Quando houve a ocupação nazista na França, a mansão dos espíritas de Jean Maé foi ocupada, foi violada. Então, esses regimes autoritários, tirânicos, despóticos, eles são nocivos ao espiritismo, à difusão da própria doutrina em si mesma, que reclama a liberdade, o espírito crítico, para se concretizar, para se materializar. Então, e todos tinham um viés revolucionário, né, Lucas? Tanto nazismo quanto fascismo. Violência, extermínio, o ódio entre setores diferentes da sociedade, a metodologia moral da hostilidade entre as criaturas encarnadas, ele não pode subscrever, não faz sentido, doutrinariamente falando. O espírita também não pode ser, vou citar aqui um exemplo de uma filosofia, para não sempre vão fazer isso, não tem jeito, né? Mas para afastar racionalmente qualquer tipo de parcialidade da discussão, também não faz sentido, por exemplo, tem uma filosofia defensora do capitalismo, defensora da economia de mercado, que não faz sentido o espírita adotar, que é o objetivismo da Ayn Rand, por exemplo. Ayn Rand, ela definiu o egoísmo como uma virtude e era materialista. Não tem como o espírita concordar com as teses dela. Sim. Então, existem posicionamentos político-ideológicos que, por natureza, não tem como o espiritismo sancionar. Agora, dentro de uma faixa de liberdade de expressão, de discussão, o espírita pode estar tanto no campo de um liberal clássico, de um liberalismo clássico, quanto no campo de uma social-democracia, por exemplo. Não existe essa obrigação de optar por um ou outro na doutrina espírita. A doutrina espírita deixa esse campo aberto à discussão em que ele cabe, que é a discussão material, terrena, econômica. Nesse aspecto, a doutrina não vai adentrar, e nós não deveríamos fazer com que esse aspecto adentrasse a esfera do espiritismo, a esfera doutrinária. Então, eu acho que, essencialmente, o que a gente deveria estabelecer enquanto espíritas é fidelidade a esses parâmetros. Esses parâmetros a doutrina estabelece, ela tem esse seu contributo à seara, a dimensão social, mas dentro desses limites, não entrando nesse nível de entrechoque selvagem que tomou o movimento espírita, porque certos grupos querem impor as suas preferências, os seus quadrantes, os seus partidos, trazer para eventos pretensamente intitulados como espíritas expositores cuja credencial é terem sido ministros do governo X ou Y. Para onde levamos o espiritismo e o movimento espírita assim agindo? Hoje mesmo, Arthur, eu recebi, você mesmo que me passou, eu recebi um áudio de um discurso feito num desses eventos que tentam mesclar o espiritismo com manifestações partidárias,
e geralmente vão numa certa linha, eles mesmos se intitulam os espíritas à esquerda, os espíritas progressistas. Não quer dizer que não possa haver imposições também de outros quadrantes do pensamento político que também devem ser combatidas. Nós queremos espiritismo, nós não queremos um espiritismo direitista nem um espiritismo comunista, nós queremos o espiritismo. Se quisermos ser de esquerda ou de direita, ser liberais ou sociais-democratas, repito, sejamos na nossa atuação como cidadãos, procurando inspirar essa atuação nos fundamentos morais que o espiritismo nos ensina. Mas sejamos enquanto cidadãos e não enquanto divulgadores do espiritismo, atribuindo à doutrina a responsabilidade pelas opiniões que nós assumimos. Isso nós temos que evitar, isso nós temos que combater. Mas esses movimentos organizados que nós temos visto têm sido muito em função desse grupo dos que se auto-intitulam espíritas à esquerda. E esse áudio ele mostra algumas coisas que esse pessoal costuma dizer que, honestamente, são estarrecedoras e mostram o quanto essa penetração dessas ideologias de viés materialista, porque embasadas no marxismo, que é uma tradição materialista, é claro, o marxismo teve N revisões ao longo do século XX, e você tem uma teologia da libertação, por exemplo, dentro da Igreja Católica, influenciada por ideias marxistas. Eles adaptam o discurso para um contexto pretensamente espiritualista. Mas, na sua origem, o marxismo é inerentemente materialista. Tanto assim que, entre os pioneiros do espiritismo, nós podemos citar Leon Denis, por exemplo, que era um homem vinculado ao que seria uma espécie de social-democracia em protótipo, era o socialismo utópico de Jean Jaurès, que ele elogia nos seus textos. Leon Denis é enfaticamente contra Marx, diz que Marx era um defensor de teses odiosas. Ele usa esse adjetivo. Um homem odioso. Leon Denis escreve isso no livro Socialismo e Espiritismo, que o pessoal cita como se ele estivesse se vinculando à tradição marxista. Não fazia sentido nenhum para um socialista, para um espírita na época, ser marxista, porque marxismo era sinônimo de materialismo. Havia socialistas utópicos espíritas, mas marxista nenhum. Isso veio depois do século XX, uma vez que essas revisões do marxismo vão se desenvolvendo. E a gente tem o movimento universitário espírita no Brasil, o Jacó Rousman Neto, que escreve aquele livro Espiritismo e Marxismo. Mas isso só faz sentido no século XX. Entre o século XIX e o começo do século XX, os pioneiros do espiritismo na França e no Brasil, nenhum deles era marxista, porque não fazia sentido nenhum. Eles sabiam claramente que o marxismo era uma doutrina materialista. Eu não vi isso, o fato de ser uma doutrina materialista, de a índole desse pessoal ser inspirada no movimento materialista, isso acaba por contradizer os fundamentos morais mais básicos do espiritismo, que tem por propósito combater, antagonizar o materialismo, pura e simplesmente. Está escrito claramente, mais uma vez, está escrito, não sou eu que estou dizendo. A doutrina que diz que ela existe para combater o materialismo. E por influência dessas visões materialistas, nós vemos declarações como essas. Eu separei algumas coisas que eu ouvi nesse áudio, que esse nosso confrade auto-intitulado Espírita Marxista proferiu. São coisas que não fazem sentido nenhum com a doutrina, né? Por exemplo, ele sempre tem aquela ideia de que nós precisamos fazer um movimento mais atrativo, com tambores e músicas, né? Coisas encantadoras para atrair as pessoas e coisa e tal, esquecendo-se de que o espiritismo foi proposto como uma ciência filosófica. Eles querem adulterar a sua proposta para fazer aquele ambiente de festa que a gente vê muito, por exemplo, em diretórios acadêmicos. Universitários se reúnem. Ele, inclusive, cita, né, que as mocidades deveriam conter aí bebida, charuto e palavrões, porque se não for isso, não vai atrair os jovens. Não, é um negócio realmente estarrecedor. Ele diz lá também, porque ele, com todo o respeito, todo o sentimento de fraternidade que nós devemos ter para com os nossos irmãos das religiões afro-brasileiras, e inclusive a minha família tem origem na religiosidade afro-brasileira, na Umbanda, que é uma religião brasileira, que
O espiritismo é racista, o espiritismo tem preconceito com os espíritos índios e negros, né? Só quer saber de ouvir padre e letrado. Mais uma vez, trazendo divisões que doutrinariamente não fazem sentido nenhum. Nós somos espíritos, não interessa se nós estamos encarnados ou estivemos encarnados, como homens letrados, como pretos velhos, como índios. Não importa, o espiritismo não discrimina. O que ele tem é um parâmetro, como qualquer doutrina, qualquer corrente de pensamento terá, ele tem um parâmetro. Não tem cabimento numa reunião, numa sessão mediúnica espírita, nós começarmos a fazer pontos cantados e colocar espírito para beber, bebida alcoólica. Não tem cabimento. É só isso que nós não permitimos das nossas reuniões. É uma questão de respeito à natureza da atividade. Mas não existe nenhum ódio racista por trás disso. É uma questão de identidade conceitual. Do que o espiritismo é, do que ele não é. O mesmo áudio que diz isso, que traz à tona essa argumentação que o espiritismo discrimina as religiões afro-brasileiras, nós discriminamos os espíritos da Umbanda, e tal, os espíritos da Umbanda, eles são espíritos. Eles são espíritos. É isso que eles são, essencialmente, indivíduos. No mesmo bojo, o sujeito, se você pegar as coisas que foram faladas ali naquele áudio, ele vai dizer que quando Kardec fala para mostrar que o espiritismo não era uma ideia, uma superstição de estamentos menos cultos ou menos esclarecidos da sociedade francesa da época, ele vai dizer que o espiritismo tem adeptos nas classes mais esclarecidas, nas mais instruídas. Uma observação, um diagnóstico da realidade do contexto da época. O nosso irmão diz que Kardec estava sendo elitista quando disse isso, que ele estava sendo desrespeitoso, chato, opressor, que ele foi influenciado pela sua classe. Diz, aí o Paulo Neto vai se desesperar, né, que ele era racista. Me segura aí, me segura aí. Paulo tem um grande trabalho sobre esse assunto. Vamos falar desse trabalho, sim, viu, Louco? Senão, só aguardando o momento certo, nós vamos falar sobre isso, sim. Então, assim, meu Deus do céu, entendeu? Ele diz ainda que ele diz assim que Kardec disse que o espiritismo deveria caminhar de acordo com a ciência, mas não caminhou porque nós não seguimos o que as ciências sociais dizem. E o que as ciências sociais dizem, na opinião desse nosso confrade, essencialmente é que o marxismo está certo. É isso que ele quer que se conclua. Para ele, a ideia de que a ciência social não foi seguida pelo espiritismo é porque os espíritas não se tornaram marxistas. Esse é o grande incômodo para o nosso irmão que disse isso. É que nós não viramos que nós não traímos os fundamentos que foram deixados para nós por todo esse trabalho de Kardec e dos espíritos codificadores para seguir a filosofia violenta, belicista, materialista, a proposta política materialista, essencialmente é isso, que consta de um manifesto comunista. Basta lê-lo. Não é um livro grosso, não é um livro grande. Quem tiver preguiça de ler esse tipo de literatura, basta pegar esse livro pequeno que vai perceber o que é que está ali, o que está sendo proposto ali. Né? Então, assim, ele diz no áudio também que a ciência é contra o aborto. A ciência é contra o aborto. A ciência agora ela é uma baliza ética, ela não é só uma investigação das coisas. Não, diz que a ciência é a favor do aborto, né? É a favor, exatamente. Isso, perdão. A gente até se confunde. A ciência é a favor do aborto. Aí cita um montão de associação dos psicólogos, associação disso, associação daquilo. E no final, é claro, nosso amigo Marcos já adiantou, ele conclui com a grande e célebre máxima deles de que é fora da justiça social não há salvação, que é uma adulteração da máxima espírita, fora da caridade não há salvação. Então, vejamos, Kardec ele publicou conceitos doutrinários influenciado pela sua classe social, ele era racista, ele era preconceituoso, ele era elitista, ele era opressor, ele era burguês. O que sobra da obra dele, meu Deus do céu? O que sobra do espiritismo? O que sobra da moral cristã quando nós a trocamos pelo ódio, pela violência, pela hostilidade, pela beligerância? É por isso, e com isso eu concluo a minha fala,
É por isso que esse problema que nós estamos enfrentando hoje, que não é novo, mas ele está assumindo uma conformação nova, mais expressiva, mediante a polarização política que a sociedade mesmo está vivendo, isso acaba penetrando também no movimento espírita, e também por conta da internet, onde existem mais espaços para esse pessoal se expressar e se organizar, não é novo. Nós tivemos recentemente, na semana, Herculano Pires falando sobre como o Herculano Pires confrontou o movimento universitário espírita, que defendia teses muito parecidas com essa. Mas o fato é que esse movimento que nós estamos vendo, eu não vejo, é um juízo particular, mas eu acredito que ele esteja correto, eu não vejo nenhum movimento. Isso, para mim, está, tirando por base esse discurso que eu acabei de ouvir hoje, como exemplo, isso é um discurso cismático. É um discurso cismático, assim como o rustenguismo, quando Rustem dizia que Kardec era um chefe de uma, como se fosse um chefe de uma igreja própria. Está lá no texto que ele escreveu, Orientação aos seus discípulos. Ele estava cismando, ele estava fazendo um cisma, ele estava fazendo uma dissidência. Os fundadores do racionalismo cristão fazem uma dissidência. Quando vem esse pessoal e fala que nós devemos trocar as ideias espíritas pelas ideias marxistas, porque elas complementam o espiritismo, quando são antíteses, nesse aspecto materialista, beligerante que elas apresentam, para mim isso é um cisma. Para mim você está desafiando a doutrina que você diz esposar. Não consigo ver de outra forma. Para mim, esse cisma que nós estamos enfrentando hoje é o pior que já houve. Porque se nós pegarmos o exemplo do rustenguismo, por exemplo, o rustenguismo, ele amesquinha a metodologia de Kardec, ele também, de certa maneira, ele nos adestra para nós nos curvarmos a opiniões de espíritos isolados, como a doutrina nos recomenda não fazer. Ele subjuga, no fim das contas, Rustem é explícito ao dizer isso, o espiritismo a uma religião específica organizada, que seria a Igreja Católica. Ele diz que o chefe da igreja deve coordenar o espiritismo, que isso vai acontecer. Rustem profetiza isso, que nunca aconteceu, evidentemente. Mas o Rustem ainda fala em Jesus, o Rustem ainda fala em amor, ele ainda fala em moral cristã, ele não se desvincula desses padrões que o espiritismo legitima e sanciona. Quando nós partimos para esse pessoal que fala em ódio entre classes, ódio entre sexos, em você estabelecer a igualdade absoluta das riquezas, como? Você só vai poder perseguir um objetivo desse de forma autoritária, mesmo assim não vai conseguir. Violência, autoritarismo, com uma base eminentemente materialista. E quando nós dividimos os espíritas, repito, em função dos candidatos em que eles vão votar, e nós dizemos que fulano não é digno de ser espírita, porque vai votar no fascista, ou vai votar no fulano, no ciclano, no beltrano, quando nós partimos para isso, o que é que sobrou da doutrina? O que é que sobrou da proposta que Kardec condenou e que os espíritos nos trouxeram? O que é que resta? Para mim, cai tudo. Não sobra nada. E a gente fica com um problema muito sério. É isso. Enfim, essencialmente é isso. Interessante é que na Revista Espírita, lá no início, eles acusavam Kardec da doutrina do Espiritismo ser uma doutrina de pessoas sem instrução. Aí Kardec fez uma relação, nós temos aqui juízes, nós temos, né, mostrando o perfil dos espíritas. E além de ficar muito claro nesse perfil, tinha gente de tudo quanto é posição social. Tanto que tem, se não me falha a memória, ele relatou na revista a morte de um calceteiro. Calceteiro, na época, é a pessoa que fazia calçamento. Quer dizer, uma pessoa simples, comum do povo. Ele lá morreu e tal, e fizeram lá, foi o pessoal da sociedade lá no enterro, participaram, faziam discurso, fizeram prece lá. Quer dizer, ele mostrando que o espiritismo trata todo mundo de forma igualitária, sem distinção de classe, nem de cor, nem de nada. E vinha falar que o espiritismo é elitista? Ah, meu amigo, sinto muito. Primeiro que a própria Revista Espírita, mais uma vez, fala do aceno da doutrina aos operários. Sim. O movimento operário, a influência positiva que o espiritismo teria nos movimentos operários. E Kardec tem uma citação muito emblemática em que ele fala abertamente que, categoricamente, que se ele encontra um homem humilde, mas que ainda tem um homem humilde que tem bons sentimentos, um homem solidário, um homem disposto,
né, ele aperta a mão dele com muito mais alegria, com muito mais contentamento do que um homem, um potentado, cujo peito emudeceu. Se eu não me engano, é essa a expressão que Kardec usa. É muito claro que não existe isso da parte dele. Eles destroem a reputação e a imagem do nosso sistematizador, do nosso fundador, sem precisar da ajuda de nenhum adversário ou opositor declarado da doutrina para fazer isso. Quando você pega o censo de 2010, quando tem uma tabela lá de pessoas de mais de 15 anos, por grau de estudo, tá? E aí você vai perceber o seguinte, que no Espiritismo tem o menor índice de pessoas analfabetas. E tem maior índice, acho que se não me falha a memória, 35% de pessoas com curso superior ou mais. E aí dá essa falsa impressão. Não, então é elitista. Né? Só é que estudo. Mas a minha análise, eu posso estar errado, eu falo o seguinte, como eu fiz faculdade também, tem duas matérias que eu falo assim, são creu. A tal de filosofia e a sociologia. Eu não sei para que esse negócio da faculdade. Hoje eu sei muito bem por quê. Para desenvolver o senso crítico. Então, toda pessoa que tem senso crítico, tem curso superior ou não, vai se encantar com a doutrina espírita, que é justamente isso, é o senso crítico que tem que funcionar dentro de cá. Só isso. E em relação a essa, já estamos, né, chegando ao final, mas para quem ainda não conhece, não sabe o que aconteceu, não foi uma opinião isolada, não foi alguém que saiu da plateia e foi lá falar alguma coisa nesses moldes do nada. A pessoa foi convidada a falar num congresso, né? Deram o microfone para ela e o pior, ela foi efusivamente aplaudida. Então, não se trata de uma opinião isolada, não se trata de uma opinião individual. Foi alguém que teve toda essa narrativa, todo esse discurso lamentável, né? Nada contra a pessoa, mas o discurso é realmente lamentável, que realmente a pessoa fica de boca aberta, espantado ao ouvir e ver tal coisa, né? Então, isso é muito preocupante, é mais ou menos como nós tratamos aqui com o Marco Bilani, e que agora o Lucas Berlance vem nos brindar e também se posicionar a respeito disso, e também falar de uma outra proposta, que é de tornar o Centro Espírita, né, isso foi direta e indiretamente citado pelo Lucas Berlanza, uma espécie de também núcleo sindical, onde se debate sobre todos esses assuntos de ordem material, né? O que, né, Lucas, é algo completamente sem... Não tem nada a ver com o que é o espiritismo. Sim. Estudo da natureza do espírito, das suas relações com o mundo corporal. O que um sindicato tem a ver com isso? Realmente fica muito complicado. E nós falávamos justamente isso, né? Que é mais preocupante do que esses movimentos que nós geralmente tratamos, né? O rustanguismo, o ramatizismo, que pelo menos trazem, né, esse componente moral bastante fortalecido, enquanto, inclusive... Como você diz, Arthur, que o rustanguismo, o ramatizismo, que você trabalha bastante para combater e faz muito bem, é combatido isso desde os idos tempos, Herculano Pires, Júlio Abreu Filho. Você diz que o ramatizismo, o rustanguismo parecem hoje brincadeira de criança, perto disso aí. Parece brincadeira de criança. Parece que até soa como se fosse um negócio que nem valesse mais a pena diante do tamanho desse problema que se tornou essa partidarização ideológica com viés materialista dentro do movimento espírita. Muito triste, realmente. Muito triste. E todas essas temáticas, né, lembrando para quem chegou depois, são tratadas nesse livro, né, em conjunto, foi escrito em conjunto pelo próprio Lucas Berlanza, Éric Pacheco e este que vos fala, com o prefácio do Marco Milani. Então, quem se interessar, vou deixar aqui nos comentários, né, os links para quem deseja adquirir. Não estamos ganhando nada com a obra, né, mas obviamente ela tem um custo de produção e é só realmente para pagar esse custo aí de produção, não é nada caro, enfim, vamos dar todas as opções aí para as pessoas poderem adquirir. Bem,
Paulo Neto, alguma consideração final antes de darmos as palavras ao Lucas Berlanza a palavra para que ele faça as suas considerações finais? Não. Eu acho que a abordagem do Lucas foi muito feliz. Ele buscar dentro da codificação esses vários pontos, eu achei muito interessante mesmo, porque quando a gente fala de política, a gente não imagina tanta coisa que ele levantou, que tem lá, que ele levantou pontuando, né? Para mostrar que não tem como separar certas coisas. Você vai falar de riqueza, você está falando muitas vezes de moral, de economia, então muitas coisas estão misturadas. A gente tem que saber que tem essa mistura, mas está muito claro, que ele deixou bem claro também, que na doutrina espírita não prega a igualdade financeira para todo mundo. Isso é utopia. Inclusive, Kardec fala que é utopia pura e não vai existir nunca. Né? Então, parabéns, Lucas, pela sua exposição, e a porta está aberta. Com certeza, sempre. Lucas, então, suas considerações finais. Bom, eu agradeço a todos e só enfatizo, à guisa de conclusão, que nosso compromisso por um dever de gratidão pelo bem que a doutrina nos faz, pela consolação que ela nos oferece através do esclarecimento, nós sermos fiéis a Kardec, trabalharmos para apresentá-la na sua integralidade conceitual e não colocar, como nós não colocamos literaturas mediúnicas acima da obra fundamental, como nós sempre lemos a literatura mediúnica de forma subordinada aos critérios e aos fundamentos que Kardec organizou e compilou, com a sua autoridade metodológica, que nós também não coloquemos partidos ou filósofos políticos acima da obra de Kardec. É só isso que nós devemos ter em mente. Maravilha. Com certeza também é o objetivo aqui de todos nós, né? E agradecemos aí a participação de todos que estiveram aqui em mais um Polêmica Espírita, né? Prestigiando aí esse belo estudo que o Lucas Berlanza veio nos trazer. Lucas, que é do Rio de Janeiro, né, da Ilha do Governador. Qual é o nome lá do centro, Lucas? Grupo Espírita Francisco de Assis. Ah, bacana. Você está lá desde bem jovem, né, ligado a esse centro. Sim, 7 anos, quando eu tinha 7 anos de idade. Você me contou essa história e é bem interessante. Bem, pessoal, então aguardamos vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas, né, com o nosso horário aí costumeiro para o nosso encontro aqui com o Polêmica Espírita, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!